Oi, gente. O assunto de hoje é percepção, atenção nas questões relacionadas Ontem a gente falou sobre crença e a relação do ser humano com as crenças e o que as crenças geram na vida do ser humano, o impacto disso e o nível básico, superficial, raso que se encontra o ser humano ao estar no nível de acreditar em algo e achar que essa coisa, esses conceitos, essas ideias que acredita significam realmente conhecer a coisa que esse conhecimento se refere a ela. A pessoa acredita em informações sobre a chuva, achar que por conhecer essas palavras, essas imagens, ou por armazenar essas imagens, essas palavras sobre a chuva, isso o faz conhecedor da chuva. Sobre Deus, sobre amor, sobre si, sobre qualquer coisa. Ou seja, essa crença de que o conhecimento armazenado por si mesmo gera intimidade com a coisa na qual esse conhecimento se refere. E nesse ponto de crença. Agora a pergunta é, o que faz o ser humano acreditar? Que em qualquer coisa. O que é que sustenta as crenças? E se o ser humano, para descobrir, investigar, esclarecer sobre qualquer coisa, é necessário que haja percepção, é necessário que haja clareza. Essa clareza é possível a partir de quê? A partir da percepção, da atenção, do ver. E aqui se pergunta, que instrumento é que percebe? Se o ser humano percebe o que as crenças são, nessa percepção talvez haja clareza. Que instrumento é que percebe? O instrumento que percebe é o corpo. O corpo percebe os sons, percebe a temperatura, percebe o sabor, percebe o cheiro, percebe ver as coisas, as cores, os movimentos. A vida significa que é a vida que percebe. É a vida que percebe, é a vida que atenta, percebe com os sentidos o que a coisa é externamente, a temperatura, o perigo e tal. E aí também surge a questão, internamente, essa mesma vida que percebe algo externamente também percebe algo internamente? Internamente a vida percebe o movimento do conhecimento, percebe as imagens, as lembranças de músicas, de sons, de cheiros, as lembranças de sofrimento, de prazer, de alegria, de dor, as imagens movimentadas, imagens amigas, imagens inimigas, imagens se escondendo, se protegendo, ou se mostrando, se exibindo, ou se promovendo, imagens sofrendo, imagens de violência, imagens de carinho. Ou seja, o corpo também percebe esse movimento do conhecimento internamente ou não. Se o corpo percebe, com a mesma clareza que percebe as questões externas, ou algum tipo de machucadura na pele, por exemplo, algo que toca a pele, que de repente machuca a pele, ou gera cócega, essa sensibilidade do corpo é provocada, por exemplo, existe também para o movimento do conhecimento, das imagens, das lembranças, ou isso é apenas o corpo é sensível apenas a algo externo? Se o corpo é sensível a essas questões internas, que é o movimento do conhecimento, o corpo pode perceber que as crenças, o que as crenças são, essa sensibilidade consegue perceber o que as crenças são, descobrir, observando o que as crenças são, o que o pensamento é, o que as imagens são, o que o conhecimento é, ou sobre qualquer coisa, conhecimento, independente do assunto no qual o conhecimento se refere. Essa sensibilidade, nessa sensibilidade à inteligência, nessa percepção, existe clareza, a vida observando, tá? Não o pensamento, porque no momento que o ser humano
está observando o conhecimento, o ser humano de repente pode também produzir imagens, palavras, pode produzir pensamentos, ou seja, que são movimentação de palavras, movimento do conhecimento armazenado, movimento de imagens, e utilizar essas imagens como observador. E aqui surge outra pergunta, que é: o conhecimento, o pensamento, as imagens percebem também? Tem essa capacidade de percepção? Se existe capacidade de percepção no conhecimento, não são os ouvidos, não é o nariz, não é a boca, não é o tato, não é o ouvido, ou seja, não é essa sensibilidade que capta, percebe a temperatura, não esses sentidos, porque o conhecimento nem é vivo nem é morto, ou seja, ele é neutro. O conhecimento armazenado tanto nos livros, em qualquer livro, tanto os mundanos quanto os sagrados, é o pensamento exposto no papel. Significa que o pensamento é neutro, ele nem percebe e nem deixa de perceber, porque é uma coisa neutra. Essa capacidade é a capacidade da vida, essa sensibilidade. Claro que existe a sensibilidade na tecnologia que capta o movimento da música e tal, e isso é um produto criado pelo pensamento. Inventado a partir do pensamento. Mas estamos falando aqui das questões em que a vida utiliza para... E se é armazenado num instrumento tecnológico, não tem problema nenhum o ser humano com esse armazenamento. Se está armazenado num pendrive, não no ser humano, não está plantado esse conhecimento no ser humano, tudo bem. A questão da sensibilidade no ser humano é porque essa sensibilidade produzida pela... Essa insensibilidade que o ser humano vive, que é produzida inclusive pela crença, que é uma das toxinas que fazem o ser humano, que embriaga o ser humano, e é bastante incentivado, porque dizem que conhecimento é poder, e esse poder é importante para o ser humano, blá, 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 e assim por diante, controlar as coisas, as pessoas, os lugares e as situações, a vida, o progresso e assim por diante. Mas a pergunta aqui é: se o conhecimento não é atento, significa que essa atenção é uma questão do ser humano. E a pergunta é: se o corpo não é sensível, não vive sensivelmente, significa que o corpo deve estar insensível. Será que essa insensibilidade ela é produzida? No próximo vídeo o próximo vídeo será sobre essa questão da insensibilidade. A alimentação tem relação com a sensibilidade do corpo. Essa quantidade de conhecimento armazenado, a crença de que o conhecimento é poder, tem relação com a sensibilidade do corpo. A crença de que o conhecimento liberta o ser humano tem a ver com a insensibilidade do corpo, que é o corpo cheio de informação, insensível às questões reais, inclusive ao próprio sofrimento interno do corpo, ou seja, a proteção do conhecimento, que é do eu internamente, a ânsia, o desejo por segurança gera sofrimento no corpo. Então essa insensibilidade impacta diretamente a atenção e gera impacto no relacionamento, no aprendizado, na vivência do agora, no viver agora e nas ações, claro, e assim nos resultados, que é o que tanto as pessoas estão interessadas. E a questão aqui o ser humano pode perceber que é insensível, já que é embriagado pelo conhecimento e assim por diante, tanto pelo conhecimento, pelas crenças, pela alimentação, pela propaganda e assim por diante. Mas no próximo vídeo a gente trata dessa questão da insensibilidade. Falou? Um abraço.